Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Sejam bem-vindos à leitura do Diário Estoico, onde estamos trabalhando nos nossos deveres nesse mês de julho. Estamos na última semana, reta final do mês, pelo menos, né? Vocês tiraram férias, gente? Me contem aqui das férias de vocês, estou curiosa. Eu gosto de saber da vida das pessoas, no sentido de saber se vocês estão bem, se estão se divertindo, para onde foram, indicação de lugares. Mandem aqui que eu tô querendo conhecer lugares novos. Onde é que vocês foram nessas férias? Me contem aqui. Bons lugares, bons restaurantes, boas cidades. E quem sabe eu pego dica de alguém para viajar nas próximas férias, né? Hoje é dia 26, né, gente? Isso mesmo, 26 de julho. Vamos falar o seguinte. Quando homens bons nada fazem. Muitas vezes a injustiça reside no que tu não estás fazendo, não só no que estás fazendo. Marco Aurélio, Meditações. A história está repleta de evidências de que a humanidade é capaz de fazer o mal, não só por meio de ações, mas também passivamente. Em alguns de nossos momentos mais vergonhosos, da escravidão ao Holocausto, passando pela segregação racial, a culpa não se limitou aos perpetradores, mas estendeu-se aos cidadãos comuns que, por diversas razões, se recusaram a se envolver. É aquela velha sentença: tudo de que o mal precisa para prevalecer é que os homens bons não façam nada. Não basta apenas não fazer o mal. Você deve também ser uma força para o bem no mundo, o melhor que puder. Eu acho que eu já comentei faz poucos dias de que a omissão só ajuda o agressor, né? Então, quando a gente faz vista grossa para as coisas, a gente está defendendo o mal, a gente está ficando do lado do mal. E isso não tem nada a ver com uma luta de bem contra o mal. Isso tem a ver com você fazer o certo, com você se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo vítima, né? E também não tem a ver com obedecer ou não às leis, porque, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, a escravidão foi legalizada, né? Então, assim, você está obedecendo lei, mas e se a lei for uma escravidão? Entendem? Então, por isso que é preciso a gente trabalhar nos nossos valores. Porque ao longo do tempo da humanidade, da história da humanidade, a gente percebe que existem momentos em que as leis são ruins, em que as leis são bem ruins para as pessoas. E a gente só vai se opor a essas leis ruins se a gente tiver como princípio ir contra isso que a lei está propondo. Então, quando eu não penso sobre as coisas, quando eu já não estabeleço aquilo que eu quero como certo ou como errado, aquilo que eu entendo como certo e errado, aquilo que eu vou defender ou que eu vou condenar, no sentido de dizer que concordo ou não concordo com alguma coisa, né? Quando eu não penso nessas coisas previamente, eu posso ser levada a concordar com coisas que são inconcordáveis. A escravidão é um exemplo desse, né? E, como ele diz aqui, para o mal acontecer, basta que a gente não faça nada. Existe alguns vídeos na internet sobre um experimento social que eu acho que fazem, né? De ter uma criança andando na rua e aí passa alguém e pega essa criança e leva para uma rua lateral, assim. E tem pessoas que veem isso, porque é feito na frente das pessoas propositalmente, né? As pessoas veem isso e não fazem nada. Só continuam andando. Tem alguns outros vídeos também de experimento social, onde tem um casal brigando e uma mulher sendo agredida, né, sendo empurrada, chacoalhada, e tem pessoas que passam por isso e não fazem nada. Outros vídeos de crianças apanhando, né, sendo xingadas e castigadas, e aí nessas a gente percebe que ainda existe menos interferência. É como se as crianças pudessem ser agredidas, sabe? Como se fosse direito dos pais bater nas crianças, xingar as crianças, maltratá-las. Isso é de uma crueldade sem tamanho. Mas a gente não faz nada. Já se depararam com coisas assim? Que você está, de repente, passando na rua e vê alguém invadindo uma casa e você não ligar para a polícia, porque não é sua, você não tem nada a ver com isso, né?
A gente, nossa, eu poderia ficar aqui dando dezenas. Eu sempre bato no microfone, gente, desculpa. Eu poderia ficar aqui dando dezenas de exemplos, e vocês podem pensar em outras dezenas de exemplos diferentes. A questão é, a omissão permite que o mal prevaleça, permite que o mal aconteça e que continue acontecendo. É só a gente não fazer nada. Então, eu convido vocês a refletirem sobre isso, sobre coisas que vocês já presenciaram e não conseguiram fazer nada, ou não quiseram, ou pensar sobre por que não fizeram ou por que não conseguiram, o que aconteceu. Gente que congela, né, nesses acontecimentos assim mais. Você fica assim, gente, eu não sei o que eu faço, aí a pessoa congela, né? E tem as pessoas que reagem, são mais reativas, sempre lembrando que não é para a gente se colocar em risco, né? Isso também é bem importante, porque a gente está num mundo violento demais, onde a vida está banalizada. Então, você, às vezes, só por reclamar, ou por interferir, ou por se colocar contra verbalmente, você pode ser morto por isso. Já vi acontecer. Já soube de acontecimentos assim. Então, mas isso não significa que a gente precisa ser omisso. A gente pode ainda fazer alguma coisa mesmo sem se colocar em risco, né? Então, acho que hoje fica essa reflexão. Eu acho que não é uma coisa que vai ser novidade para a maioria de vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram esse tipo de coisa. Se não ouviram, me contem aqui. Se vocês nunca pensaram sobre a omissão que vocês podem ter e aí permitir com que a pessoa, o mal prevaleça, né? Com que a pessoa fazendo o mal possa se beneficiar daquilo que você deixou de fazer. Não só porque alguém está fazendo mal, mas porque alguém deixou de interferir de uma forma positiva. E essa pessoa pode ser você. Então me digam aqui se vocês já pensaram sobre isso, já ouviram esse tipo de raciocínio. E a gente vai conversando no próximo vídeo, a gente se vê. Um ótimo dia para vocês e até lá. Tchau!